Então vamos lá, Salmo de Davi, Salmo 19 e o versículo 12 e 13 diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Davi diz isso. O tema hoje é reconheça seus erros. Nós vamos aqui meditar nesse Salmo 19, Salmo de Davi. E eu quero ler mais uma vez e pedir que a igreja repita após mim com muita fé no teu coração. Você que nos assiste, compartilhe com alguém essa palavra. E se inscreva na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador. Eu leio, toda a igreja repete após mim com muita fé no seu coração, que diz assim o Salmo 12: quem pode entender, diga, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, purifica-me, tu dos que me são ocultos. Versículo 3 diz: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Palavras de Davi na direção do Senhor. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Você está aqui conosco, você que nos assiste, junte-se a nós. Coloque sua mão sobre o teu coração. Vamos orar, falar com o Senhor para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, usa meu coração, a minha vida, de uma maneira sobrenatural. Abre o céu sobre estas pessoas que aqui estão presentes, essa que nos assiste, outras que vão nos assistir depois. Que teu Espírito Santo alcance cada pessoa, derrame bênção sem medida, prepara o nosso coração e os nossos ouvidos para que compreendemos e entendemos a tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Isso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento e vamos tomar posse da palavra. É um momento de reflexão, porque até aqui Deus tem nos sustentado. Como eu falei, o título hoje é reconheça seus erros. Por que Davi sempre foi bem sucedido? Um dos mais prósperos, mais amado. É tanto que o nome Davi não se repete na Bíblia, só o dele, que significa amado. Não era porque Davi era tão santo, muito pelo contrário. Ele pecou, e pecados graves, mas Deus teve compaixão dele. Por que Deus vai ter essa compaixão? Ele já vai dizer aqui. Porque ele reconhecia os erros, não deixava a soberba tomar conta, e Deus operava na vida dele. A gente tem que entender, muitas pessoas não entendem isso, tem que entender que nós não somos santos, nem porque está na igreja, ou que está fora, ou que estão dentro da igreja querendo. Lógico que a palavra de Deus diz assim, Paulo vai escrever: sede santos como Jesus foi, sede santos como o Senhor é santo, como eu sou santo. A palavra pede, nos ensina que cada dia nós nos purifiquemos. Santo significa separado. Em relação a mim e a você, não significa que a gente nunca vai pecar ou não tem pecado, ou que também nós não merecemos a bênção. Que tem gente que se acha tão culpada, coitada, que diz: eu não mereço. Diante de Deus nós não merecemos nada, mas por causa do amor, da compaixão, da misericórdia, Deus é benigno e Ele nos abençoa. Davi vai dizer: segundo as tuas misericórdias. Nós não merecíamos nem a salvação, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá no livro de Efésios 2. Então, entenda isso. E Davi reconhecia isso, por isso que ele era tão abençoado. Aqui no Salmo 19, Davi, nesse salmo que nós lemos, esses dois versículos, apenas esses dois versículos vai destacar dos outros que ele vai descrever aqui. Tem 14 versículos esse salmo, e ele apenas esses dois, o 12 e o 13, vai distinguir isso. Por quê? Porque nesse salmo ele vai exaltar a soberania de Deus, a excelência, a grandeza de Deus. Ele vai cantar, ele vai orar, ele vai narrar isso.
Quero bem rápido narrar com você o que Davi narrou. O Salmo 19, estou lendo o versículo 1, vou ler, acompanhe na sua Bíblia, o escute, que diz assim, Davi começa dizendo o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como é que nós vamos saber a grandeza de Deus? É só olhar para os céus. Eu pareço bobo e eu vou te ensinar isso para que você entenda que não é ser bobo. Isso é ciência, sim, mas a ciência veio depois. Antes veio o nosso Deus. Você olha para os céus, como Davi diz aqui, que a gente tem que olhar, que manifesta a glória de Deus. Você consegue enxergar as estrelas, você enxerga a lua ou o sol. E o que é mais interessante, que nenhum está amarrado por nenhuma corrente, nenhuma força, e ele se mantém lá pelo poder de Deus, nenhum cai. E ele se locomove. É a ciência, sim. É a grandeza, a magnificência, a excelência de Deus. Não tem nada segurando lá. Aí Davi começa a mostrar essas grandezas. Aí ele diz no versículo 2: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a soberania a outra noite. Sem linguagem, sem fala, olha só, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. 5. Que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Davi começa a narrar isso. 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos justamente. 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e os guarda em grande recompensa. Aí o 12 e o 13 vai diferenciar. Ele diz: quem pode entender os próprios erros? Ele olha toda essa grandeza, vê toda essa magnitude, mas a gente olha para nós, cada um, e diz: quem pode entender? Porque alguém pode ver o seu erro, e além das pessoas, tem os demônios para nos acusar, apontar o dedo, para ver as nossas falhas. Mas, muito além das pessoas e até os demônios, somos nós mesmos. Nós sabemos os nossos erros. Por isso que muitas pessoas dizem assim: eu não mereço, eu não vou conquistar, eu sou muito pecadora. Se martiriza, ela se julga. E até dá para entender. Quando eu falo essa passagem, eu lembro de José, quando foi julgado pelos seus irmãos. Foi jogado no poço, numa cova, foi vendido como escravo para o Egito, estou resumindo. José era para ter um coração irado, com muita mágoa, mas ele fica lá e ainda levantaram um falso contra ele. Uma mulher quis se deitar com ele, a mulher do seu senhor. Ele não aceitou, ela levantou um falso contra ele, disse que ele tentou estrupá-la, e ele foi preso, ficou 2 anos no presídio. Um homem desse era para ter um ódio no coração. Ele fica 2 anos preso, ali orando a Deus, pedindo pelos seus irmãos que maltrataram, venderam ele, orando pela sua família. Deus tira ele lá, Deus honra ele porque ele revela o sonho de Faraó, estou resumindo a história. E aí ele vai ter 2 filhos. O primeiro filho que ele tem, ele bota o nome de Manassés. E o que significa Manassés? Porque Deus me fez esquecer do meu passado de dor e sofrimento.
Ele vai colocar Manassés, lembrar todo o seu passado, que só ele sabe. Você sabe o seu pecado, não precisa ninguém falar, você e Deus. Mas Deus espera cada um reconhecer. Se eu pudesse, eu não quero isso, que isso é dado a Deus. Tem gente que fica inventando, Deus não faz isso. Só quem lê os nossos pensamentos é Deus. O diabo não tem poder para isso. O único onipotente, onisciente, onipresente é o nosso Deus. Mas Deus sabe disso que eu vou dizer agora, e o Espírito Santo que me conduz. O que você está pensando agora, se você pudesse falar em voz alta, envergonharia muita gente aqui. Começando aqui por mim. Por isso que naquele grande dia, tem algumas pessoas rindo, mas começou a lembrar, hein? Deus já te perdoou. Naquele grande dia, por isso diz que do Senhor a gente não esconde nada. Não pense que naquele grande dia diante do Senhor a gente vai ficar querendo achar desculpa. Só em olhar para Ele, a nossa boca vai falar sozinha. Então nós temos erros, pecados dentro da gente, ocultos, que só em a gente pensar a gente se estremece. Ora, até hoje eu vou orar, eu lembro de alguns pecados do passado que eu não era nem crente. Eu digo, Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor já perdoou, é só para confirmar aqui. Senhor, eu fiz isso, Senhor, misericórdia. Eu fico falando isso com Deus. Eu sei que Deus já me perdoou de todas as coisas, mas é para você entender a nossa mente. Por que eu fiz isso? Deus já perdoou. E a gente tem que ser forte para entender isso. Eu falava isso para o pastor Betão, da mãe dele. Quando a gente recebe uma notícia de um médico, olha, você está com uma doença que não tem cura, não sei o que vai acontecer, você tem 6 meses de vida. Não é para qualquer um, não. O mundo desmorona. Por mais que as pessoas estejam em volta dizendo, você tem que ser forte. Lógico, o Jó foi forte, não pagou. E os amigos de Jó diziam, não, você fez alguma coisa de errado. O Jó disse, eu não fiz. Mas o nosso psicológico vai estremecer. Falava isso para o pastor Beto, eu passei por isso. O médico disse assim para mim, você tem pedra nos rins, né? É nos rins daqui que sai pela urina, né? É isso. Eu já imaginei, eu já comecei a chorar só no pensamento. Eu corri para jejuar, menino, porque eu vi algumas pessoas. Eu vi um colega meu, ele caía no chão de dor, para aquela pedra sair. Aí Deus foi tão misericordioso. Aí o médico pediu para eu jejuar, fazer um jejum lá e tomar os remédios. Eu dobrei logo o jejum, já tripliquei e eu comecei a orar. Aí quando chegou lá, e aí eu já estava marcado a cirurgia para fazer a laser, né? Faz a laser. Aí um dia que eu fui para fazer a cirurgia, bateram outro exame, mandaram eu voltar para o médico. O médico disse, tudo certo. Eu digo, já fez a cirurgia? Não vai precisar. Desapareceu as pedras, glória a Deus. Eu glorifiquei tanto, dei um livro para ele. Ele, o que foi que você fez? Eu digo, só o que o Senhor mandou, bebi água e busquei a Deus, orei, jejuei. Em Jesus, falei para ele de Jesus, dei um livro de Jesus para ele, na época, da autoria do pastor João Ribeiro, dei para ele, voltei feliz da vida, nem a dor senti mais. Então, eu sei como eu recebi aquela notícia, é uma coisa simples. Agora imagina quem recebe uma pior, fica paralisado. Então, o psicológico da pessoa. Davi está dizendo isso. Aí o José teve o primeiro filho, ele botou Manassés. Deus me fez esquecer o meu passado de dor e sofrimento. Você imagina a alma de alguém que foi estuprado, foi violentado, espancado. Ora, você maltrata, as pessoas maltratam um animal, ele fica com trauma, fica coitadinho chorando, que a gente vai chamar ele. Eu fico o pé da vida quando eu vejo alguém. Eu acho que um dia eu vou sair da unção, se eu ver alguém maltratando um cachorro, um gato, eu acho que eu vou para cima, vai bater em mim e no gato. E no cachorro, porque eu tenho um pavor de quem maltrata animal. Os bichinhos ficam... Ou pessoas, a alma da pessoa. Então, nós temos esses pecados que só a gente lembrar, tem gente que fala assim, oh, já viu, você está pensando assim, ixi, Jesus, eita glória, está repreendido. Aí José teve outro filho, o Efraim, ele disse, Deus me fez prosperar numa terra que ninguém prospera. Significa isso, Efraim. Porque o Egito, uma miséria, e Deus fez ele prosperar e colocou ele como governador, para salvar a família dele. Então, voltando aqui para Davi, esse salmo todinho, Deus
ele exalta a soberania e a grandeza de Deus. Aí o 12 que nós lemos, ele diz: quem pode entender os próprios erros? Muitas vezes nós não entendemos, aí precisamos de uma palavra amiga. Alguém dizer: olha, é assim, é assim. Por isso que é bom a gente conversar com um, contar com o apoio de um. Aí ele diz: purifica-me, essa palavra expurga-me, purifica-me tu dos que me são ocultos. Senhor, me purifica desses pecados que só eu sei, que ninguém sabe, que eu até me estremeço quando eu me lembro. Uns pecados de Davi foi revelado, ele teve relação com a mulher casada, Betseba, mas outros não foi, e ele está dizendo agora para Deus: purifique dos meus pecados ocultos. O 13 diz também, agora isso aqui é muito forte, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O 14 ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. Mas aqui o 13, frisando, ele diz isso: me livre da soberba, para que eu não caia na mão do inimigo. E por quê? Porque a soberba, querido, a Bíblia diz que a soberba, ela procede à ruína, e a altivez de espírito produz a queda. Está lá em Provérbios 16, se eu não me engano, versículo 14. E isso não é só para quem é crente. Tu quer ver, eu gosto de uma coisa boa, eu estou assistindo aqueles negócios que passa lá nas redes sociais, aqueles lutadores, né, que vão se cumprimentar. Aí tem aquele que já chega, bate no outro assim, xinga. Aí quando vai lá na hora da luta, não dá um chá, coitado. Aí eu dou risada, aí eu faço questão de assistir. Eu já sei qual vai ser o final. Isso alegra a minha alma. Aí eu assisto para ver o pau cantando um cacete que ele vai tomar por ele ser soberbo. Isso é em qualquer lugar. Isso foi a palavra de Deus que ficou, que a soberba procede à ruína, a altivez de espírito, a queda. Todos que se exaltam, os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Todos que se exaltam, todos que querem ser mais, vão cair. Então Davi disse: me livre da soberba, para que eles não se assenhoriem de mim, senão eu perco a batalha. Soberba tem que mandar embora. Soberba você tem que enxergar na sua vida, porque a soberba ela cega tanto que você acha que está certo. A pessoa soberba ela pisa nos outros, ensina para os filhos, basta ter uma coisinha a mais, quer ser mais que os outros. Isso é soberba. E isso tem que mandar embora para não fazer mal, para não cair. Davi reconheceu. O versículo 13 novamente, ele diz assim: também da soberba guarda o teu servo. Não permita, Senhor, que a soberba tome conta de mim, que não se assenhorie de mim, então serei sincero. Outro detalhe, não é só reconhecer os erros, é ser sincero. Deus gosta de pessoas sinceras, que não é de mentira, não é assim, que ela é sincera. Essa é as causas porque Deus abençoou Davi. Davi ainda era garoto, o pai dele, Salomão era garoto. Aí Davi pediu uma oferta para o templo, para Salomão. Aí Davi ora. Aí Davi mostra que Deus gosta de quem é sincero. Deus não vai abençoar aquele que mente, não. Muito pelo contrário, quem mente é filho do diabo, é filho do capeta. Mas quem usa da sinceridade, não é assim, foi assim. Eu já falei isso outro dia no culto assim. Aconteceu um negócio lá em família, e a família da gente conhece a gente, tanto os erros, mas também as coisas boas. Aí fizemos aquela reunião em família. Aí quando falaram o assunto, tu falou isso? Eu disse que falei. Meu irmão olhou para mim, para minha mãe, para todo mundo e para a esposa dele. Eu não disse que ele ia dizer? Por quê? Porque me conhece. Quer sim, sim? Não, não.
Nem que me envergonhe. Tu fez? Fiz. Me perdoe, me desculpa, eu estou até com vergonha, mas eu fiz. Chorando, se tremendo, fiz. Porque Deus ama a sinceridade. Primeiro livro de Crônicas, nós estamos em Salmo, também de Davi, quando ele pede essa oferta para o templo, para Salomão construir o templo, é só voltar. Nós estamos em Salmos, volte aí algumas páginas, alguns livros, vem a segunda e a primeira Crônicas, capítulo 29, primeira Crônicas 29, o versículo 17. Olha, Davi orando, Davi diz assim, quando o povo trouxe uma arrecadação, uma oferta grande para a construção do templo, ouro, prata, aí Davi mostrou a sinceridade. Davi não era como alguns pastores de hoje não, que fica usurpando do povo, pregando o evangelho falso, que não está aí nem para a salvação, que dizia que é sincero, mas não era não. Davi era sincero. 29, versículo 17, 1 Crônicas 29, 17, Davi diz assim: e bem sei eu, Deus meu, ele está orando, olha só, que tu prova os corações, Deus prova, e que da sinceridade faz o quê? Te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Aqui, para resumir a história, Davi deu tudo quanto ele tinha de riqueza para o templo, e ele disse para Deus: Deus, eu sei que tu ama a sinceridade, e na sinceridade do meu coração eu estou fazendo isso, e o teu povo também, que o Senhor me prove, veja a minha sinceridade. Então Deus gosta da sinceridade. É desse Davi que Deus abençoa. Aí quando ele peca, que pecou feio contra Betseba, viu uma mulher casada, desejou, trouxe, se deitou com ela, ela já ficou grávida. Depois o pecado foi revelado, que nada fica oculto. Até aqueles pecados dos pensamentos que eu falei agora da gente, um dia vai ser revelado diante do Senhor. Por isso que a pessoa tem que se arrepender agora, reconhecer os erros diante de Deus. Não é para chegar nos homens, não, é diante de Deus, peça perdão. Nem diante da igreja, pegar o microfone, igreja, eu pequei, eu fiz isso, não. Ore, peça perdão para Deus, se arrependa. Se sentir de querer conversar com um amigo ou amiga que é de Deus, o seu pastor, que você vê que é uma pessoa séria em relação a isso, você que me assiste, faça isso. Sabe que vai orar com você, vai lhe ajudar, não vai caçoar da sua fé, aí tudo bem. Mas não é para chegar lá e dizer para Deus do mundo. Se arrependa, porque Davi tinha essa sinceridade. O Salmo 51, quando ele se arrepende, voltemos para os Salmos, só que agora no 51, o Salmo 51, eu não vou ler o Salmo todo, eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Salmo 51 de Davi, diz assim, ó como é que ele começa orando, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha como ele é um caba sabido, como diz aqui no Nordeste, segundo a tua benignidade, porque a benignidade, a bondade de Deus é eterna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele sabe. 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele sabe qual é o pecado dele, nós sabemos qual é o nosso pecado, nós sabemos o que está diante de nós, nós sabemos, e o inimigo vai tentar naquilo que a gente é atraído, é fraco. Mas ele diz: perdoa segundo as tuas misericórdias, a tua beneficência. O que acontece quando a pessoa reconhece isso? Reconhece os erros, a bênção de Deus vem sobre ela. Diga glória a Deus. Não importa o que você cometeu, não importa o pior pecado, que talvez, se você contar para alguém, escandalize a pessoa. Eu lembro logo no começo
do meu ministério, eu tenho pessoas que são meus amigos desde a minha primeira igreja, lá no Parque Residencial Cocai, eu não lembro mais nem um ano, acho que foi em 2000. Ainda tem uma família lá que sempre acompanha meus cultos, descobriu pela internet. Um beijo para eles, estão sempre assistindo lá. Eu lembro, tinha um obreiro conosco, e ele era aqui de Pernambuco, Caldeirão Grande. Ele teve um passado meio torto, veio do mundo do tráfico, da criminalidade. Marinaldo, o nome dele, pastor Marinaldo, onde você estiver, Deus abençoe sua vida. Se tornou obreiro, começou lá, congregando com a gente. A fama dele era tão boa, entre aspas, tão ruim, que a família dele foi para a igreja. Quando chegou na igreja, que viu ele lá, saíram da igreja. Nunca mais eu esqueço isso. Quando a família dele chegou na igreja e viu ele lá, disse: Jesus aceita esse tipo de gente, então o negócio não é sério não. Não congregaram mais não entenderam o milagre, a misericórdia, o perdão, o amor de Jesus não. Saíram da igreja, que disseram que ele era tão ruim que não aceitava ele não, a família. E eu convivi com ele, uma pessoa boa, que eu vi muitas vezes chorando, arrependido dos pecados. Ele confessava os pecados para mim, que eu não vou nem confessar para você, não se escandalizar. Ele confessava para mim, chorava de que Deus é contigo, orava com ele. Eu vi Deus fazendo a obra na vida do pastor Marinaldo. Quando eu cheguei, ele já estava dedicado. Ele com outro pastor que sempre ajudou ele. Hoje ele é pastor para a glória de Deus. Creio que a família hoje deve estar congregando, entendeu o amor de Deus. Mas tem gente assim, de olhar e querer julgar os outros. Reconheça o pecado dos outros, não, reconheça o seu. Jesus disse assim: tira a trave. Enquanto tem um agueiro no olho do irmão, tira a trava. Tem uma trava de futebol, um pau bem grande dentro do teu olho, você não vê, você vê só um cisco que está no olho dos outros. Antes de ver o agueiro que está no olho dos outros, tira a trava que está no teu. Porque é fácil, mas ele viu o que fulano fez? Aí já xinga de tudo que você imagina. Aquilo é um perdido, aquilo é aquilo, mas não reconhece que um dia vai prestar conta diante de Deus. Davi está dizendo até aqueles pecados ocultos que não foi escrito na Bíblia, que ninguém revelou. Se você acha pouco ele desejar a mulher, ainda matar o marido para ficar com a mulher, ele está dizendo: eu tenho outros que ninguém sabe, só eu. Mas me purifica, Senhor, segundo a tua misericórdia, segundo a tua benignidade, a tua bondade. Me limpa, me purifica, Senhor. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Deus traz a bênção para a gente. Eu quero encerrar com vocês em Provérbios, capítulo 28. Nós estamos em Salmos, o próximo livro é Provérbios. Provérbios 28, verso 13, diz assim: olha só, coisa linda, a palavra de Deus nos mostra, coisa linda demais. Seja forte, corajoso. Provérbios 28, verso 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você não pede perdão, você não se arrepende, não reconhece seus erros, nunca prospera. Aí continua no versículo, a parte B. Mas, eu gosto disso, o que as confessa, que nem Davi, e deixa, que se arrepende de verdade, alcançará o quê? Misericórdia. Vem a bênção de Deus sobre ela, ela prospera. O Senhor Jesus disse: quando estiver orando, lá em Marcos 11, 23, 24, versículo por ali. Quando estiveres orando, lembrais se tem alguma coisa, alguma ofensa contra alguém, e perdoai. Aí o outro versículo diz: porém, se não perdoar as vossas ofensas, o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. É tomada lá cá, eu perdoo, eu recebo perdão. Então quem sou eu para não perdoar o meu próximo?
eu tenho que reconhecer os meus erros e deixe a vida dos outros. Parece até uma ignorância. Eu não sou, eu tenho um pavor de gente ignorante. E eu entendo também gente ignorante. Eu entendo. Até gosto daquelas pessoas da palavra firme, mas é que tem umas coisas. Esses dias começaram a criticar aí. Até minha esposa falando de uns cantores aí que cobram. Aí veio outro de outra religião criticar. Olha como é que está os crentes. Aí vieram me dizer, eu digo, rapaz, cada um vai dar conta diante de Deus. Se o cantor cobra, ele vive daquilo. Ele trabalha daquilo, ele tem direito de receber. Se alguns exploram, eles vão dar conta diante de Deus. Eu acho absurdo um pastor cobrar 50 mil reais para pregar numa igreja, que desse uma oferta para ele sobreviver, sei lá, cada um sabe da sua necessidade, vai dar conta diante de Deus. Mas para criticar, eu disse isso para minha esposa, ele não é nem da religião para estar criticando. Então pare de criticar os outros. Porque é fácil demais olhar o erro dos outros, que está bem na cara da gente. Enquanto a gente aponta um dedo para alguém, ó, tem no mínimo 3 apontando para a gente. Então reconheça seus erros, cuida da sua vida, não vai olhar a vida dos outros não. Quando nós vamos participar da ceia, lá em 1 Coríntios 11, 28 e 11, é que cada um não julgue a si mesmo, para que não sejam julgados. Não julgue os outros, para que não sejam julgados. Julgue a si mesmo. A palavra de Deus é linda. Aí nós vamos ter só bênção. Então reconheça os seus erros, agradeça as bênçãos, confesse, porque a prosperidade vem. É momento de agradecer por Deus ter nos sustentado até aqui. Quantos tomam posse dessa palavra? Vamos colocar todos em pés. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplauda com alegria, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu quero fazer uma oração, e você de casa também, entrega a vida para Jesus. Você que está se reconciliando, voltando para Jesus, declare Jesus como seu Salvador. Nessa oração se arrependa de verdade, ore conosco. Não deixe nada te acusando. Se quer ver uma coisa, às vezes a minha filhinha aqui no começo do culto, ela orou o Pai Nosso, porque na escola ensina. O Pai Nosso não é para a gente estar orando ou rezando todos os dias. Foi uma oração modelo que Jesus... E a escola que ela estuda é evangélica, mas faz, porque tem todo tipo de pessoas, né? Eu ia na partida de futebol, aí eles me chamavam para fazer a oração. Quando terminava, eu fazia o Pai Nosso, que tem pessoas de outras religiões que oram o Pai Nosso, rezam. A minha filhinha fazia aqui a oração, na sinceridade dela, se escondeu aqui. Agora eu gosto da oração da minha filha, que o Pai Nosso é sempre a favor dela. Seja feita a minha vontade, ela diz. Assim, não é a vontade de Deus, não, eu dou risada. Mas toda noite ela... Tira um aqui desses aqui, que as meninas trouxeram, dê para ela. Toda noite, mesmo que a gente tenha orado ou não, ela diz, vamos orar? Ela e o Benjamin, vamos orar? Vamos. Aí nós vamos orar. Vamos fazer a oração. Ana Clara e o Benjamin. Isso é interessante, é você ensinar. Mas é quando você faz esse reconhecimento, não apontar os outros, mas julgar você mesmo, aí tudo dá certo. Coloca a mão sobre o teu coração, você que nos assiste, volte para Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Toda a igreja ore a Deus assim comigo, inclusive você que me assiste, diga assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu me arrependo dos meus pecados, me purifica, assim como o Senhor purificou a Davi e todos aqueles
que se arrependeram. Eu me arrependo, Senhor, das minhas falhas, em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados, vai falando com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra. Nos purifica segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade. Senhor, nos limpa, nos purifica. Essa pessoa que ora conosco, onde ela estiver, no presídio, no manicômio, no hospital, no leito de dor, purifica essa pessoa, tira toda acusação do diabo, porque o inimigo fica colocando na mente dessa pessoa, dizendo que ela errou, que ela não tem mais perdão, que ela é fracassada. Em nome de Jesus eu repreendo essas vozes de Satanás e seus demônios, e eu digo que é para essa pessoa, em nome de Jesus, seja livre, seja liberta, porque maior é aquele que está conosco. Jesus já nos purificou de todo o pecado. Seja feliz, você já está perdoado, perdoada. Em nome de Jesus, receba a bênção, receba a sua vitória, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Tome posse, reconheça e não deixe ninguém te acusar, em nome de Jesus. Nós vamos estar encerrando agora. Você de casa, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu mês, que todas as bênçãos sejam sobre você, em nome de Jesus. Se quiser colaborar com a oferta, nos ajudar com a obra, é só colaborar pelo Pix que tem aí. Que Deus abençoe tua vida ricamente, em nome de Jesus, e até a próxima.